uns meses atrás eu gravei um vídeo falando sobre as chamas gêmeas e perguntei no final se vocês gostariam, né, que eu falasse mais sobre o assunto, e muita gente falou que sim. Acabou que eu nunca mais gravei nenhum vídeo falando sobre isso, porque eu não senti de fazer. E hoje vai ser a parte 2, e eu acho que vai ser o último vídeo que eu vou falar sobre esse assunto. Tô aqui com uma convidada muitíssimo especial, que vocês já vão descobrir quem ela é. Se ela é minha chama gêmea, se ela não é. Quem é essa pessoa que está aqui do meu lado? E a gente vai falar, acho que assim, o essencial, né, sobre esse assunto, dentro da nossa experiência. E vamos falar sobre isso. No primeiro vídeo, eu comentei com vocês sobre a romantização que acontece dentro desse tema, onde as pessoas olham muito como o amor romântico, né, a questão das chamas gêmeas. Só que, na verdade, não é, porque por mais que existam várias teorias, as chamas gêmeas, dentro daquilo que é mais aceito, que eu entendo que também é, não sei se é de fato isso, mas enfim, é como se fosse uma mesma alma que está polarizada em dois corpos, e aí, no caso, as chamas se encontram para que através do outro, que é você mesmo, você consiga internalizar, integrar aquilo que te falta, que na verdade é dentro de você. E aí... Ai, tá tímida? Eu não. E aí o que acontece? Por que eu decidi gravar a parte 2 e eu pensei muito em gravar com a Mirella, né? Tô apresentando, mas... Porque aconteceu algumas coisas aí na nossa vida, né? Assim, nos últimos 2 meses, né? Que aí foi, tipo, eu acho que foi um fechamento, né? Foi. Rony, ele vai começar. Obrigado, Rony. Eu tava com vergonha de começar. Enfim. Tudo que aconteceu, que a gente vai contar aqui pra vocês, foi meio que um fechamento de um entendimento maior sobre tudo isso. Já meio que eu queria fazer um pouco mais de mistério, mas não vou conseguir. A Mirella não é minha chama gêmea. Que triste. Só que ela veio falar comigo quando eu postei o vídeo das chamas gêmeas, porque ela falou: ô Rony, eu nem prendo eles, mas deixa eles participarem, né? Deixa ele. Tá aí. Ele tá dando. Ele é comunicativo. Ele tá dando os comentários dele. Isso. Quando eu postei o vídeo das chamas gêmeas, eu acho que deve fazer quase 1 ano que eu postei aquele vídeo. Não, um pouco menos. Deve fazer uns 7 meses por aí, não lembro. Inclusive, vou deixar ele aqui na descrição, caso vocês não tenham visto. Eu acho legal ver, né, saber um pouquinho mais, eu contei um pouco da minha história. Mas enfim, quando eu postei, a Mirella assistiu. A gente já se conhecia há um tempo no Instagram, né? Uns 2 aninhos. Uns 2 anos. Não, mas quando eu postei, fazia menos, 1 ano e pouco, porque já faz uns 7 meses. 1 ano e pouco, por aí, quase 2 a gente se conhecia. E ela mandou mensagem: nossa, eu sei o que é isso. Eu também estou vivendo uma dinâmica de chama gêmeas. Achava, né? Então, a gente vai falar sobre isso. E aí, a gente começou a conversar sobre isso, mas também foi meio que só, né? E aí depois eu sei que eu falei tudo pra ela sobre a minha experiência, né, da dinâmica das chamas. Ela me contou toda a experiência dela, né, também com a chama gêmea dela e tal. E beleza. Só que aí aconteceram várias coisas na minha vida que nem envolve muito ela agora nesse sentido, de reviravolta e de tipo, pensar em mim. Acho que basicamente o que eu posso dizer é que eu comecei a focar em mim e eu cortei vínculo com a minha chama gêmea. Tem 9 meses, por aí, acho que 9 meses fez. Não, acho que faz 9 meses. Foi dezembro? Final de dezembro. A gente tá no mês 10, né? É, basicamente 10 meses agora. Então, eu cortei e tava focando na minha vida, porque assim, eu entendi que eu precisava fazer isso. Eu não entendia muito bem o que ia acontecer, mas eu só sabia que eu precisava fazer isso. E aí, várias coisas aconteceram, né, que foram nos aproximando. Como que a gente pode trazer esse ponto, assim? Eu acho que talvez um pouco antes, né? Eu já tava no momento de não ficar pensando nesse assunto, de viver minha vida e tudo mais. E foi quando a gente começou meio que ser puxada, né? Uma pra outra, assim. Eu acho que tem muito esse aspecto de ser puxada mesmo, assim. Algumas coisas aconteceram que não foi... que não foi algo que a gente tava com ideia, né? Com intenção, nem nada disso. Mas eventos até externos começaram a nos conectar no interno.
Completamente. Completamente. Eu lembro que eu incentivei ela a falar sobre os sentimentos dela. Porque, pra chama dela. Porque ela, sempre que acontecia alguma coisa envolvendo a pessoa, ela me contava, né? E aí eu entendia o rolê, a dinâmica e tal. Até que um dia, tem o quê? Uns 2 meses e meio por aí. Ela me contando uma situação que tinha acontecido, eu falei, tá, mas você já contou pra ele? Já falou sobre os seus sentimentos? Aí ela falou, não. Aí eu falei, tá, mas e se você morrer? Se acontecer alguma coisa com você ou com ele, você vai ficar em paz? Tipo, sabendo que você nunca expressou isso? Aí ela falou, não. Eu falei, mas então conta. Então fala, vai. Dela, mas é Vai porque lá. é que agora ele tá namorando, não quero dar mal entendido, né? De achar que eu quero não alguma coisa, eu não queria. quero nada com ele, eu não quero que também fique mal. Falei, tá, beleza, você que sabe, mas é só você comunicar isso, né? Você expressar sem ter essa intenção e deixar isso claro. Aí ela foi lá e fez isso. Ela foi lá, falou, e logo depois que ela contou, ela me mandou print das coisas, tudo que ela mandou e tal. Depois mandou print. Que coisa, né? Depois me mandou o que ele respondeu pra ela e tal. Na verdade, ficou aquele dia todo falando comigo. Uhum. E eu falando, Falou mais tipo... Tu ficou aquele dia conversando comigo Uhum. o dia inteiro. E eu tava atucanada ainda, dizendo assim... Meu, se ele não responder, tudo bem. Mas, tipo assim, tô mal por ter falado Uhum. no primeiro momento. Aí, quando ele respondeu, eu disse... Não tô mais tão ruim assim. É, tipo, pelo fato dela ter colocado pra fora, É. meio que ficou meio um estado meio neutro, tipo, né? eu fiquei neutra, porque até então, imagina, eu tava guardando o que eu sentia ali há uns 2 anos, basicamente. Então, tipo, nem ele sabia até então que eu gostava dele. Uhum. Então, era aquela coisa, tipo, só tava na minha cabeça. Uhum. Só que eu já vinha fazendo esse trabalho de autoconhecimento e de amor próprio quando eu tive esse encerramento com ele. E aí tu potencializou pra ter exatamente O fechamento. de, tipo assim, aquilo não tomar mais conta dos meus pensamentos. Então, e quando eu falei pra ela expressar, não foi pensando no encerramento. Não. Eu só falei assim, cara, é importante você expressar, porque eu fiz isso com a minha chama, e eu sei o quanto me fez bem ter falado, expressado. E aí, só que pelo fato, quando ela falou, engraçado, eu tô meio neutra agora. Tô Parece neutra, que eu tô em paz, sei lá, tá uma coisa diferente. Saiu um nó da garganta. Saiu o nó da garganta. E assim, vocês que estão assistindo e que acham que estão numa dinâmica de chama, ou estão de fato, vocês sabem o que a outra pessoa gera na gente. Essa euforia, essa coisa muito louca que a gente não sabe o que tá acontecendo. E ela também sentia isso. E aí, a partir do momento que ela falou, que ela expressou, aquilo deu uma acalmada e ficou meio diferente, né? E aí, o que aconteceu? Logo depois disso, mas logo mesmo, né? Deu o quê? 2 semanas? Uma semana. Aí que começou essa coisa meio que puxando a gente, entendeu? Então, só pra ficar mais claro o que a gente tá falando, ela é minha namorada. Só pra contextualizar. E assim, a gente vai falar mais, ela não é minha chama, e ela é minha namorada. E aí, por isso que a gente quis trazer esse assunto, por tudo que a gente percebeu em tudo, e o quanto que existe totalmente uma coisa ilusória e um negócio muito de aprisionamento Tu vai sobre ficando esse tema. presa em relação a outra pessoa, porque na verdade tu não se conhece o suficiente, tu não se trabalha o suficiente, e tu fica nessa ilusão de que aquela pessoa é o amor da tua vida, que tu vai viver algo com ela, só que aí tu começa a entender que tu precisa trabalhar todas as qualidades, todos os defeitos que tu tem, mas porque tu conheceu essa chama, entendeu? Uhum. E aí entra essa questão, tipo, que a pessoa fica presa, e porque na internet também tem aquela ideologia de várias coisas, todo mundo dizendo que sim, no final você vai sofrer, Isso. você vai ficar distante da sua chama, mas que vocês vão se reencontrar. Cara, baboseira do caramba. Então, porque assim... Porque não abre espaço pra Não tu abre. se permitir a viver outras Ó, coisas. e no primeiro vídeo, se vocês lembram, ou se vocês forem assistir depois, eu falo sobre isso. Eu falo, é como se a outra pessoa fosse uma isca da sua alma pra você mesmo. Só que uma coisa é você saber falar, outra coisa é você conseguir viver. Exato. E quando eu gravei esse vídeo, eu estava começando
um processo de viver aquilo mesmo. Eu já sabia, eu sentia que era isso. Que a galera colocava um romance muito além da conta. Tanto que por isso que eu gostei do teu vídeo. Então, que foi... sai fora do que normalmente fala. Que, tipo, geralmente as pessoas estão idealizando cada vez mais e eu já tava cansada de ver, tipo, a galera romantizando um aprisionamento mental e emocional baseado na chama gêmea. Sim, e assim, quando eu entendi, porque quando eu tive esse contato com a minha chama, eu não sabia o que era chama gêmea, eu não sabia o que era isso. Depois que eu entendi, eu comecei a ver que realmente fazia sentido os estágios que a galera fala. Então, assim, eu também estudei essas coisas. A gente cai nessa narrativa que estão dando, Exato. porque, de certa forma, os estágios são reais. São reais. São reais. E aí, o que acontece? Eu também cheguei a estudar, a ver vídeos sobre isso, a pesquisar conteúdo. Só que daí entra uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês, que inclusive, também vou deixar linkado aqui um outro vídeo, que é sobre a importância de desenvolver o mestre interior. Que é o quê? Sim, você vai estudar, você vai escutar outras pessoas que estão falando sobre aquilo, mas você vai ter o seu próprio discernimento para saber até que ponto aquilo faz sentido, o quanto que aquilo tá dentro da sua experiência, ou se não for assim, você vai só acreditar. E o que eu fiz, foi o quê? Eu entendi e fez muito sentido. Eu falei, tá, beleza, tá rolando uma coisa assim comigo, beleza. Só que daí, quando começavam a ver com essa história de, então, todos os estágios, o último qual que é? Você vai ficar junto com a pessoa. Porque você vai ter... Mas eu acho até engraçado que até muitas pessoas que parece que não romantizam. Porque eles falam o quê pra você? Falam assim, ó, olha, é sobre você, não é sobre a pessoa. Foca em você, não sei o quê. Mas o estágio final você fica junto. Ou seja, mesmo que eles falem pra você que é sobre você, eles te colocam uma esperança de que você vai ficar com aquela pessoa. E tem muitas pessoas que acabam melhorando elas mesmas. Não ficar com outra. Pra ficar com a outra pessoa. Não no sentido de vou me melhorar porque eu preciso melhorar como ser humano, como pessoa, me amar, me respeitar. Não, é tipo, vou começar, sei lá, uma academia pra ficar mais gostosa pra quando a pessoa me encontrar. É tipo quando a pessoa faz oração e fala que vai fazer alguma coisa pra Deus só pra ele dar o que ela quer. Tá ligado? Sim. Tipo, ai, não, eu vou fazer tal coisa, mas é porque eu quero isso. Então eu vou fazer uma, como é que fala? Tipo, uma chantagem com Deus. Sim. E é como se fosse, você melhora você, mas não é por você, é pelo outro. É pelo outro. E aí, o que foi o entendimento auge, assim, que eu tive disso tudo? Faz sentido. Porque, assim, a gente tem que aprender a entender a linguagem simbólica da coisa. O que significa o estar junto no final? Eu vejo que faz sentido. Só que não fisicamente. Integrar. O último estágio da jornada de chamas gêmeas não significa necessariamente, eu não estou dizendo que não é uma hipótese. Sim. Mas não significa necessariamente você estar junto com a pessoa fisicamente. É sobre você integrar aquele outro lado que você está vendo fora, que é você, dentro de você. A união das chamas, ela acontece dentro. E foi o que eu estava fazendo. E é o que a Mirella estava fazendo. Tanto que, depois que a gente começou a ter, que esse feeling começou a rolar e a coisa começou a acontecer, eu comecei, através dela, perceber várias outras coisas com a minha chama, e entender que o momento que eu estou hoje já é de um lugar vivenciando muitas coisas que eu admiro na minha chama. Ou seja, eu integrei em mim e estou vivenciando. E quanto mais você integra o que a outra pessoa representa para você, mais você vai estar completo. Porque é isso, a completude, ela sempre é dentro. Tanto que isso era uma coisa que eu ficava atucanada, como eu disse. Que eu ficava assim, porque eu já, antes de acontecer tudo isso de chama gêmea, eu já entendia que, tipo, cara, que papo é esse de metade da laranja? Eu sou uma laranja inteira. Exato. E aí vinha com essa história de chama gêmea, que a outra metade sua, eu falava, mas peraí, faz sentido, mas não faz. E aí eu entendi, porque as duas coisas fazem sentido. Ao mesmo tempo, eu acho que não desliguei o vibra do celular. Qualquer coisa, enfim, eu vi uma mensagem ali. Mas eu não ouvi pra vibrar. Enfim, se tiver alguma coisa aí, porque eu esqueci, perdão vocês. Faz sentido as duas coisas. Porque, beleza, somos inteiros, só que nós manifestamos nossa inteireza? Quantas pessoas que nós conhecemos, nos incluímos nisso,
que a gente pode dizer, essa é uma pessoa, uma laranja inteira, não é? Ou tá podre, ou tá embolorada, Foi mordida. ou tá pela metade, ou tá pelo um terço da laranja, nunca, é difícil ter uma pessoa inteira. E aí por isso que vem que algumas experiências, né, da alma, que eu acredito que nós mesmos escolhemos, nossa alma escolhe as experiências, algumas alminhas escolhem ter essa dinâmica de chamas para um acelerador, para que a gente consiga um aprendizado, a gente consiga reconhecer melhor quem nós somos. Exato, porque quando tu se coloca nesse lugar, tipo, quando tu percebe, na verdade, que tudo que tu tá vendo no outro são qualidades que te falta, ou aprendizados que a pessoa Eu acho que não é nem te falta, tá latente em você e não tá manifestado. Tu não tá conseguindo manifestar. Tá em potencial, aí por isso você ressoa, que você sabe que tá em você, mas não por tá isso que é vivenciando. algo que é muito, tipo assim, repetindo, assim, tipo, tu se encanta pela pessoa de tal maneira porque, na verdade, tu tá se vendo, só que é uma parte não trabalhada. E aí, de certa forma, tu vai se autoconhecer a partir disso. Só que existe essa parte do se permitir aceitar que, tipo assim, ok, eu sinto isso pela pessoa, eu sou assim, mas eu também não tenho como puxar outra pessoa, porque tem na dinâmica tem o que tá consciente e o que não tá. E um vai puxar o outro. E um vai puxar o outro. E aí, uma hora tá lá a minha chama, capenga, puxando toda a minha energia e eu ficando mal. E aí, até que ponto eu vou conseguir ter autoconhecimento suficiente para não... Qualquer coisa que a outra pessoa fizer que não vai me abalar, não vai me desestruturar. Porque é isso que acaba acontecendo. Então, tu se torna cada vez mais dependente emocionalmente, até mesmo porque um alimenta a energia do outro. Exato. Fica essa dinâmica de gato e rato que eles falam, né? O Chica puxa. E aí, outra coisa interessante da gente falar é o seguinte, que a gente começou falando que eu conheci minha chama, ela chama dela. Só que a Mirella percebeu que, na verdade, se tratava de uma falsa chama. E isso é algo muito importante, porque eu percebo isso até pelo primeiro vídeo que eu postei, a quantidade de gente que veio falar comigo, nitidamente numa coisa tóxica, nitidamente, sério, nitidamente. Que não tem nada a ver com a dinâmica da chama, Não é tem só uma relação de ego, basicamente. Nossa, o 14, olha que eu olhei. É só uma relação de ego. É tipo assim, vou dar um exemplo. Tipo, tá, o carinha tá lá, ele viu que a mulher tá meio seguindo a vida dela sem ele. Ele vai lá e puxa ela. Tipo, não, porque, talvez eu possa melhorar. Isso. Talvez, não sei o que lá. E aí tem tudo a ver com a dinâmica das chamas, porque essa dinâmica estica-puxa vai acontecer. Vai acontecer isso. Exato. Só que daí a pessoa vai lá e tá louca porque ela fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí ela acha assunto de chama gêmea. É isso. Mas não, é só alguém tóxico, narcisista. Exato, o que eu percebi. Na verdade, a maioria das pessoas que caem no papo chama gêmea, sem ter realmente tido a relação de chama gêmeas, geralmente é uma pessoa dependente emocional. Isso. E a outra pessoa é só um narcisista. Porque dá match. Claro que narcisista dá. Precisa de uma empata, vítima. Ou com alguém que, tá ligado? E aí tem isso. Então, isso é uma coisa que é importante a gente ressaltar. Que pode ser que você aí que tá achando que tá numa dinâmica de chama, você não esteja. Exatamente. Pode ser uma falsa chama gêmea. Bem falsa. Entendeu? E aí, mas olha só pra... Só que, realmente, tipo assim, pra mim, valeu. Valeu. A experiência, ela teve experiência. A experiência foi incrível, porque se eu não tivesse chegado, tipo, através da chama gêmeas, eu não teria tido a oportunidade de ver, tipo assim, cara, eu tô aprendendo a gostar da minha solitude, porque eu já vinha solteira, então, tipo, eu ainda tava nesse aprendizado. Então, foi mais um momento pra eu me deparar comigo mesma e, tipo, olhar pra mim mais uma vez. Então, não foi totalmente perdido. Não é. Até porque foi uma experiência maravilhosa pra mim me autoconhecer mais um pouco e melhorar como ser humano. E o que ela viveu não deixou de existir. Não. Tipo, a experiência continua valendo, né? Foi boa, enfim. Não é essa a questão. A questão é que as pessoas podem estar caindo na narrativa de que tá vivendo algo com a chama gêmea e, na verdade, não se atentou aos sinais que, na verdade, só tá com uma pessoa narcisista. Sim. E que você é dependente emocional. Exato. E aí, até eu quero falar de uma outra coisa, mas antes da gente entrar, só voltando pra fechar essa parte aqui,
que assim, a gente se percebeu, porque a gente já se conhecia, né, pelo Instagram, nunca fomos de ficar conversando muito, a gente às vezes trocava uma ideia ou outra, né, respondia história uma da outra, mas assim, amizade, olha lá, né, porque não era sempre, era uma coisa, tipo, né, enfim, mas a gente se percebeu e as coisas, até posso, não sei se fica muito místico eu falar esse que começaram a conspirar, acho que foi, porque, Mas conspirou mesmo, a gente fala, tem o dedinho da espiritualidade total, porque a gente não ia nem... Como é que ia acontecer isso se a gente não fosse por isso? Não ia acontecer. A gente tava muito de boa, entendeu? Eu tava muito de boa sozinha, eu não tava procurando ninguém, ela também não. Tanto que foi uma surpresa pra todo Foi mundo. uma surpresa pra todo Tanto mundo. pro teu pessoal Pro íntimo, meu círculo de amizade, familiar. quanto pro meu. Que Porque a galera já conhecia a gente. Pô, como assim você namorando? Como assim, né? Tipo... todo mundo já tava acostumado a... Ah, não, a Mirella gosta de ser sozinha. A Mirella é sozinha. Tanto que sempre colocaram data limite lá em casa, né? Então. Tipo assim... Que eu gosto tanto de ficar sozinha que não é todo mundo que aguenta e me suporta. Porque eu sou muito individualista, muito... Enfim. Então... E eu também. É até uma coisa que eu falava, cara, eu acho que eu... Não sei, devo estar muito individualista ou tô me sabotando. Me sabotando porque eu tava 7 anos solteira, gente. 7 anos solteira, entendeu? Então, é uma coisa que Mas daí, quando ela chegou, eu vi que não era, porque é natural, né? Tá perto e compartilhar as coisas, não tem nenhuma resistência em relação a isso, porque é a minha pessoa, só por causa disso. Exatamente. Pode falar. E tem a questão de que não foi nada planejado, nunca teve intenção nenhuma. Foi literalmente a espiritualidade empurrando uma pra outra. Exato. E a questão foi que eu entendi que eu passei até mesmo pela minha chama gêmea falsa. Mas foi necessário para eu me permitir encerrar aquilo que eu tava vivendo, que era uma coisa ilusória, né? Tipo, completamente desgastante, porque dementador pra quê? Né? Poderia usar esse termo pra... Dementador. Dementador. Você pode estar achando que a chama gêmea é só um dementador. É só um dementador. Nada a ver com algo que vai ser saudável, leve e bom, que é o que acontece com você. Ai, para. É completamente natural e nada forçado. E com a outra pessoa lá, eu nunca imaginei vivenciar algo. Eu também. Então, por mais que eu veja, tipo, que eu vejo que eu quisesse estar perto ou sentisse tudo que eu sentia, eu não me via vivendo uma vida a dois com aquela pessoa, porque eu sabia que aquela pessoa era completamente... Ao mesmo tempo que ela era igual a mim, ela era completamente diferente. Então, foi necessário. Porque se eu não tivesse aprendido, eu não teria percebido. Sim. E assim, a gente só se percebeu porque a gente estava nesse lugar de soltar e se priorizar. Se não, é aquela coisa, o amor bate na porta, mas você tá ouvindo? Ou você acha que é só um vento? E a gente tava ouvindo. Por quê? Porque a gente soltou isso, porque a gente tava se priorizando. Então, esse é um ponto que eu acho importante. Que é o ponto o mais importante, na verdade, dessa dinâmica de chama gêmeas, é tu redescobrir o teu amor próprio. Por mais que amor próprio seja uma palavra que tá batida insuportavelmente, é de fato tu reencontrar o teu amor próprio, porque senão tu não vai conseguir soltar. Exato. E detalhe, amor próprio não é o que falam por aí, você mesmo aprendeu, porque ela também achava que era. Tipo assim, não é sobre se empoderar. Não tem nada ao mesmo tempo que é uma pena o que fizeram com essa palavra, porque eu acho tão bonita, empoderar você, retomar o seu poder. Exato. Mas não pega isso, porque falam de um jeito tão banal e distorcido que não é sobre se empoderar, é sobre você resgatar o seu poder pessoal. Isso, melhor. Fica melhor, né? Fica melhor colocado. Resgate seu poder pessoal e se livre dessa narrativa de que você só vai ser feliz com alguém. E assim, detalhe. O fato de eu ter conhecido a minha chama e tudo que eu senti e tudo mais, elevou o nível de sentimento e de relacionamento, tanto que eu não consegui me imaginar com ninguém. E eu sei que tinha influência disso. Sabe aquela coisa, depois que você anda de Ferrari, você vai querer andar de Fusca? Sabe? É tipo isso. Porque assim, cara, realmente foi uma coisa muito bonita que eu vivi, entendeu? E aí, como que eu conseguiria me relacionar
vivendo uma coisa, Exato. sabe? Então, existiu isso também. Tanto que eu entrei em celibato, né? Eu também. A gente, né? Mas o que acontece? Você vê que isso também é importante. Fui elevar meus valores. Descobri que Não tinha. não tinha ninguém. não tinha ninguém compatível. Exato. Porque tu se depara com as pessoas basicamente aceitando pouco, achando que, sei lá, um foguinho nos stories é muito. Olha, nossa só, meu Deus, curtiu meu stories. Nossa, me mandou um bom dia, olha só. Então, tipo, elevei mesmo. Graças a Deus. Então, mas então, só recapitulando até aqui, 3 pontos que a gente falou importantes. Primeiro, a união, que é a etapa final das chamas gêmeas. O gato tá derrubando a planta ali, tá vendo? Tá só mexendo ali. Não, ele só encostou. Tá. Então, primeiro ponto, a união, que é a etapa final das chamas gêmeas, acontece dentro da gente, não fora, entendeu? Pode ser fora? Sim, mas não necessariamente. Bem raros os casos. Raros. Bem então, raros. é sobre o aprendizado de E, na dentro. verdade, o que eu acho que, na verdade, a pessoa que realmente consegue identificar a chama gêmea dela, ela não vai cair nessa dinâmica. Como assim? Ela não vai cair. Ela vai perceber a chama gêmea dela antes. Sabe Fale por mais quê? sobre isso. Lembra que tu tava comentando que tu encontrou aquele casal lá e daí elas se perceberam? Elas se perceberam. Então, daí, quando elas se perceberam, mesmo elas sabendo que elas são uma pra outra, é porque elas estavam num lugar de autoconhecimento mais elevado. Sim, porque daí elas se permitiram vivenciar aquilo. Exato. Mas não ficou nessa dinâmica, entendeu? Por isso que eu digo, tu vai perceber tua chama, mas tu não vai cair na dinâmica de ficar preso a alguém num aprisionamento sentimental, mental e tudo mais, perdendo energia, porque tu vai conseguir identificar. Sim. Isso talvez seja uma etapa que dure menos, assim. Tipo, Exato. Não vai ficar tão... tipo, não vai ficar tão... É uma possibilidade. Tanto tempo assim nessa dinâmica. Então, ponto 1. A integração, a união é interna. A última etapa. Foquem nisso. Porque vocês estão iludidos. Vocês não estão querendo saber o que a gente está falando. Sei que vai doer, que vocês estão querendo. Mas no final... Não. No final é dentro. Exato. Assim como tudo é. Segundo ponto, tome cuidado, porque você pode estar se relacionando com um dementador e não com uma chama gêmea. Então, verdades difíceis de engolir. A maioria não é chama. É isso que eu quero dizer. São poucos casais que têm de chamas. Existe uma grande possibilidade de não ser. Então, você tem que ficar atento com isso. Terceiro ponto... Vai ver se você não é só um dependente emocional. Isso. Terceiro ponto é sobre isso, né? De, tipo, você acabar... Ou se não é o próprio narcisista. Se você não é a pessoa tóxica do rolê, né? Pode ser também. Até porque a dinâmica é um pro outro com um, né? Exato. Trocam de lugar. E aí, o que acontece? Dentro disso, eu acho que eu queria mandar uma outra coisa que é sobre relacionamento. Eu acho que sobre chama, eu acho que é isso. Não tem mais o que falar. Resgate do poder pessoal. É intenso mesmo, entendeu? É uma coisa que vem pra dar uma balada nas suas estruturas, mas para que você abale as estruturas, para que você estruture ela. Para que você seja um pilar de si mesmo. Para que você olhe para você e você fique bem com você. Tudo dentro. Autoconhecimento. A dinâmica de chamas vem para isso. Não romantize. Eu acho que é isso. E, de novo, enfatizando, porque é sempre bom, a união final é dentro. Você integrar o polo que você está vendo no outro dentro de você. Você integra a outra pessoa em você. Vai fazer diferença você querer estar com ela ou não? O que te puxa para ela? Essa coisa que te puxa, que puxa assim, o que tá te puxando? É você mesmo sendo puxado por você mesmo. Quando você integra, quanto mais você integra disso que você está sendo puxado, você entra mais num lugar de neutro, de tipo, ok, tô bem, porque aí já não tem mais o que te puxa, porque tá com você. Porque tu se sente completo. Exato. E aí, agora, então, é isso, tá? É isso. Sinto muito se vocês ficaram com esperança de que eu ia falar alguma coisa. A minha chama. Não é. Tá bom? Não é. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, sobre a questão de relacionamento, né? Porque, tipo assim, é uma coisa que eu falo pra ela. Tipo, cara, no meu caso, não foi uma falsa chama. Ela sabe. Porque existe muito isso, até tirando o rolê chama gêmea. As pessoas têm medo de falar a verdade
Não só pro parceiro, mas pra qualquer pessoa. Ai, e se a pessoa não gostar e vai ficar brabo e aí me abandonar? Sabe? Tem umas pilhas assim inconsciente. Não. Só que é uma coisa que já vinha acontecendo faz tempo comigo. Eu falei, ó, é isso, eu sou isso, é o que eu tô pensando, é o que eu tô sentindo. Gostou, não gostou, não sinto muito, por isso que eu tava associada há tanto tempo também, né? Porque, assim, enfim. Mas daí o que acontece? Assim, ó, é uma coisa que eu vejo que é um pilar, é comunicação. Transparência, né? Comunicação transparente, não é comunicação mentirosa. É, tipo, se comunicar com clareza e transparência. Não deixar nada subentendido ou omitido. Cara, isso eu vejo que é a base de qualquer relacionamento pra funcionar tem que ter isso. E eu nunca fiz questão de esconder isso dela. Ai, não, pronto, agora que eu te conheci, nada aconteceu. Não. E eu continuo amando a minha chama. E ela sabe disso. Só que, o que acontece? Eu não quero nada com ela e eu já não queria antes de conhecer a minha dela. E ela sabia. Então, isso é uma coisa que talvez seja muito louco de vocês entenderem, até pra mim é. Entendeu? Que é o quê? Aí que eu vejo eu imagino as pessoas pensando como é que essa menina tá com ela. A minha irmã fala, não teria maturidade pra namorar você. Mas o que acontece? Mas aí que é o áudio que eu vejo também, só fechando isso, que é o quê? Amor genuíno. Entendeu? É tipo, cara, eu amo. Aquilo que eu vi veio de um lugar que não foi como é que eu posso dizer? De uma ilusão na minha cabeça. Exato. Veio de um lugar de ver mesmo o outro. E aquilo que eu vejo, eu continuo amando. Só que eu já não quero. Tipo, mesmo antes de conhecer ela, eu tinha cortado, eu não queria. Não queria, entendeu? Então, é sobre você amar e amar, porque o amor se basta em si mesmo. E aí, quando você consegue estar inteiro e você, por conta disso, aprende a amar, porque o amor também, ele é um estado de consciência. Aí, olha só, pega essa. É só aí que você tem liberdade de escolha. É só aí. Agora que eu sou, agora que eu realmente sou, agora eu posso escolher. Porque antes eu estava sendo puxado para qualquer lado. Pra qualquer coisa. Porque eu não era. E nem sabia o que queria. Então agora, como eu sou, eu sei. Eu não quero Aquilo ela. lá. Eu quero você. Entendeu? E é isso. Então, até porque eu também não tenho como apagar os momentos não tem que eu como vivi. apagar, exato. E por mais que eu tenha descoberto que a minha chama gêmea foi falsa, o que eu senti Foi real. foi real. E então, tipo assim, mesmo que eu tenha percebido que era só um narcisista dementador, é verdade. Sim. O que eu senti, o que eu vivenciei, o que eu pude aprender e integrar dentro de mim foi maravilhoso. Não, e assim, não tem foi basicamente a mesma coisa, só que diferente. Por quê? Exato. Porque a única diferença que eu vejo é que o que eu vivi com a minha chama veio de um lugar de ver com clareza. Uhum. O seu não, só que a experiência continua acontecendo dentro, entendeu? Sim. A experiência é tão real pra você quanto foi pra mim. Sim. A diferença é que o que você estava vendo não era um espelho límpido. Exato. Era só isso, porque continua sendo real. E aí, isso foi um exemplo, né, que a gente falou sobre a comunicação e transparência. Mas isso é pra tudo. Até ela me contou, desde antes, né, todas o histórico de vida, né, das cagadas, das coisas, tudo. E, cara, em nenhum momento, sabe aquela coisa, eu acho chato, sem paciência. Ai, a pessoa começar a querer ficar com ciúme de coisas que você já viveu. De ficar pirando, não sei o quê. Ai, velho, sério. Entendeu? Nem vamos estar juntos, se é pra ser assim. Então, assim, é isso, eu acho que a comunicação... Só que daí precisa ter autoconhecimento. Já viveu, vai fazer o quê? Vai viver o passado da pessoa? Daí é sinal que tu não tá em estado de presença. Exato, por isso que a gente vai... Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Acho que não. Então, só pra gente fechar assim, a gente vai cair no mesmo lugar, de sempre. O autoconhecimento é a chave. Porque você só consegue se comunicar com transparência, sem ficar com incômodos em relação ao que a pessoa já viveu, porque a gente tem, antes da gente conhecer uma pessoa, que a gente vai passar, né, nossa vida com ela, a gente tem uma história,
seja com chama ou sem chama, a gente tem um passado, a gente tem ex, a gente tem coisas que a gente fez que a gente não se vangloria de ter feito. Eu tenho, ela tem, vocês têm, todo mundo tem. Tem vida antes da pessoa, tá? Eu sei que é básico, mas o básico tem que ser dito, porque tem gente que parece que não entende isso. Exato. Né? Então, assim, pra você conseguir compreender, tá num lugar de boa com tudo isso, sem ficar afetado, autoconhecimento. Porque se você não tiver autoconhecimento a nível real, não de gratiluz, paz e amor, e uhul, não, de você enfrentar a tua sombra, você sentar com teus demônios internos e tomar um chá com eles. Se você não tiver esse nível de autoconhecimento, você não vai conseguir estar num lugar saudável, nem de relacionamento. Qualquer outro. Porque começa com você, né? Então, se você não tá saudável com você, pelo menos minimamente, né? Porque a gente também tem coisas para ser trabalhadas, obviamente, assim como todos nós que estamos aqui na Terra, ninguém aqui é alecrim dourado. Se fosse tão iluminado quando pensa, já tinha virado luzinha. Já tinha virado luzinha, nós não viremos luzinha ainda, nós estamos aqui experienciando, né? Uma coisa muito louca, essa jornada aqui na Terra, muito maluca. Temos coisas para iluminar a sombra, para clarear e tudo mais. Só que, como a gente já tá nisso há um tempo, existe o senso. E aí que entra uma coisa. Pode ser que venham coisas, né, vozinhas da cabeça, só que agora a gente consegue identificar mais fácil, a gente não vai se deixar levar simplesmente no automático ou sem perceber, porque a autoconsciência, ela já vem logo, dizendo, opa, peraí, de que lugar que veio esse pensamento? Por que eu me senti assim? Entendeu? Por isso que autoconhecimento é a chave. Vão querer que a gente faça mais vídeo de casal, porque eles são desses, né? Acho que não. Pra quê? Pra quê? Não tem porquê, né? Não precisa disso, né? A gente só quis fazer... Porque eu acho que a gente vai acabar decepcionando eles, porque a expectativa da maioria era que no final você aparecesse com a sua chama. Pra dar, tipo, uma esperança neles de que eles iriam ficar com as chamas. Aí chega nós aqui, bem de boa, e... então... Falando, inclusive, de chama gêmea falsa. Então, na verdade, a ideia principal foi fazer uma quebra mesmo, sabe? Tipo, porque precisa, né? Alguém precisa fazer isso. Porque já que ninguém faz, tem que ser a mesma. Porque realmente tá todo mundo caindo na narrativa e quando vê, tipo, não vão ter a mesma consciência que eu tive. Tipo, porra, tem nada a ver com chama gêmea. Por mais que a dinâmica tenha sido igual. Igual. Assim como também vários relacionamentos tóxicos também é um chica-puxa, né? A questão é saber o lugar de onde as coisas estão vindo. Mas, na dúvida... não faça nada, é só focar em você. Na dúvida, é só focar em você mesmo. Porque esse é o caminho, independente se é chama ou se não é chama. Exato. Porque aí, quanto mais você focar em você, você vai descobrir. É individual. Individual. O autoconhecimento, ele vai ser individual. E tudo tá dentro de você. E é isso. Não tem mais o que dizer. Deixe seus comentários aí, o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida, se a gente pirou demais, né? Que a gente vai pirar demais. E eu vou deixar o primeiro vídeo aqui na descrição também. E vou deixar também o do mestre interior pra vocês assistirem, porque é importante, né? Acho que faz todo sentido. E é isso. Um beijo.